Fala, turma, tudo bom? Como prometido aí, a gente vai começar a aula gravada, né? Vou deixar a aula gravada dessa semana que passou. Ontem eu dei a aula, né? Tava doente, um pouco de febre. Eu já tava doente na quarta-feira, na aula presencial. Aí ontem eu fiquei meio gripado, né? Tô com a voz um pouco ruim, mas vamos começar. Bom? Então essa aula aqui, para quem está chegando, é uma continuação da aula de organização, sistemas e métodos. A gente estava vendo Kanban, melhoria contínua, vamos ver hoje Kaizen e Balance Scorecard, de uma forma bem rápida, né? É mais uma forma de revisar. A gente já deu uma olhadinha o que é melhoria contínua, a gente falou de Just in Time, eu vou só passar aqui. Isso aqui é uma apostila do governo, né? Do governo federal, do MEC, que ele disponibiliza na plataforma de organização, sistemas e métodos, né? Nossa disciplina. E aí eu vou falar um pouquinho, vocês podem dar uma olhada para cima. Eu vou deixar ela na nossa classe, tá? No Google Classroom. Então aqui a gente já viu, eu não viu nessa apostila, mas a gente já viu no livro, eu já passei para vocês, né? O que é melhoria contínua, Learning Factory, aí, ó, Kaizen, é o Toyota Production System, né? O sistema de produção da Toyota, Kaizen, TPS, Lean Management e Factory Diagnosis. De um modo geral, a gente já falou toda essa parte, o que é just in time, a gente viu, né, que é no tempo justo, no tempo certo, no lugar certo, já vimos essa parte também. Aqui, na apostila, se você quiser, você pode fazer, né, que você entendeu, mas a gente vai ver, na verdade, hoje, a metodologia Kaizen, certo? Ter vontade de melhorar continuamente é preciso, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional, portanto, preocupar-se com a melhoria contínua significa preocupar-se com a sobrevivência, pois esta contribui muito para a alavancar a organização. De um modo geral, gente, a gente viu, quando a gente começou o semestre, o que era processo, né? Então, a gente vem dentro dos processos da organização, vimos os sistemas, vimos que sistemas eles giram em torno de processos, e esses processos a gente faz com que a gente melhore, analise as atividades e possa melhorá-las. E a gente melhora usando métodos. Né? Então, por isso a organização, a gente viu o sistema e agora a gente está vendo os métodos. Só para lembrar que a gente está vendo agora métodos. Estamos na parte de metodologia. No final do curso, a gente tende a criar alguns. Antigamente, né, a gente criava alguns manuais de OCM1, como esse aqui é o OCM2, a gente não vai fazer manual, mas de modo geral, a gente cria regras, padrões, políticas para que a empresa possa trabalhar, conseguindo assim uma melhor eficácia e eficiência das suas atividades. Então, metodologia Kaizen, Marcelo, é Kaizen ou Kaizen? Eu chamo de Kaizen. Eu não nasci no Japão. Tem gente que chama de Kaizen, por causa talvez da cerveja, eu chamo de Kaizen. Tá? Então, só para o que nos interessa, né, que se interessa pouco para a gente, veja que o Kaizen significa a busca da melhoria contínua. Tá? Mas, Marcelo, a melhoria contínua não existe a melhoria contínua, mas a busca dessa melhoria reflete diretamente da produtividade e a qualidade sem gasto ou com mínimo de investimento. Tá? Então, segundo aí Ferreira, a metodologia Kaizen é desenhada seguindo algumas características. Né? As pessoas da organização devem desenvolver suas atividades melhorando sempre, por meio de redução de custos e alternativas de mudanças inovadoras. O trabalho coletivo prevalece sobre o individual. O ser humano é visto como um dos bens mais valiosos da organização e deve ser estimulado a direcionar o seu trabalho para as metas compartilhadas da empresa, atendendo suas necessidades humanas. Satisfação e responsabilidade são valores coletivos e não individuais. Tá? Tem outro conceito aqui, né? O conceito de Kaizen desenvolvido por IMA, e
engloba uma série de inovação de gestão japonesa. Então aqui a gente vai ter veja que você tem outras metodologias dentro do modelo do conceito de Kaizen, de Kaizen, né? Então você tem aqui, ó, controle de qualidade total, gestão de qualidade total, just in time, Kanban, zero defeito, círculo de qualidade, sistema de sugestão, manutenção prévia total, orientação para o consumidor, automação, disciplina no local de trabalho, atividade. Então, de um modo geral, um conjunto de metodologias. Tá? Então, veja que o Kaizen ele engloba abraça todas essas metodologias de um modo geral. Tá? Existem 10 mandamentos, que a gente vai ter que ler, eu não tenho decorado nenhum dos 10, eu sei um ou dois de cabeça, mas dos 10 não. Então, vamos ver aqui quais são os 10. O desperdício deve ser eliminado, melhorias graduais devem ser feitas continuamente. Só aqui, se você consegue sempre eliminar um pouquinho de desperdício da sua empresa, você já tem uma melhoria gradual. Se você consegue todo mês evitar um desperdício, você já tem uma melhoria gradual no que deve ser feito continuamente, né? Uma coisa que eu gosto muito de brincar lá em casa seria uma melhoria contínua para a gente economizar energia. Né? Às vezes você sai e deixa a luz ligada, às vezes você chama deixando minha esposa e meu filho deixam a luz ligada, ar-condicionado, vai para a sala, liga o ventilador, a luz, a televisão, volta para o quarto, depois vai para o outro quarto. Daqui a pouco está a casa toda acesa. Né? Então, minha mãe fazia. Sai do quarto, desliga. Então, a gente está evitando, está tentando eliminar esse desperdício, né? E se conseguir, seria ótimo. Então, talvez isso, para você praticar, comece pela sua casa, né? Desperdice menos, elimine o desperdício, tenha zero desperdício, zero. Tá? Melhoria gradual deve ser feita continuamente. Eu vou pegar esses dois tópicos logo. Na minha casa eu faço feira, às vezes estraga comida ou fica velha e tal. Então a gente está conversando. Se eu começasse a entender o consumo da minha casa, o que como durante a semana, eu evito o desperdício. Rapaz, eu vou comprar 1 quilo de batata. Aí comeu 3 batatas, 300 gramas. Na outra semana eu comprei 3 batatas. Na metade da semana faltou batata. Aí na outra semana eu comprei 500 gramas de batata. Aí quando chegou sábado de noite, tinha só meia batata. Comprei no domingo, só tinha meia batata. Então hoje eu encontrei um ponto de equilíbrio aí. 500 gramas parece que repetir. Comprei de novo 500 gramas, deu certinho na semana. De novo comprei 500 gramas, deu certinho. Ou seja, eu evitei o desperdício. Eu fui melhorando as compras, né? Como eu estava comprando, automaticamente eu também estava evoluindo no dever de eliminar o desperdício. Né? Eu parei de desperdiçar. Todos os colaboradores devem estar envolvidos, sejam gestores do topo intermediário, pessoa da base, que é bem não é elitista, ou seja, se minha família não ajudar na alimentação, rapaz, não vou comer mais batata não, só porque eu quero que papai compre 1 quilo. Ou vou estragar a batata. Na primeira semana faço os 500 gramas e estrago. Você já vai ter toda a eliminação do desperdício, né? Então todo mundo tem que estar envolvido. É baseado numa estratégia barata, acreditando que um aumento de produtividade pode ser obtido sem investimentos significativos. Não se aplicam somas gastronômicas em tecnologia e consultores. Ou seja, as compras, basta você observar e entender o consumo. Aplique-se em qualquer lugar e não somente dentro da cultura japonesa, né? Para não ficar achando que foi no Japão uma coisa que é outra. Apoia-se uma visão, uma gestão visual, total transparência de procedimentos, processos, valores, tornando problemas de desperdício visíveis ao olho nu. Rapaz, isso aqui é muito engraçado. Quando a gente viu Scrum, né? A transparência, a forma de todo mundo entender alguma coisa, ela é importante. E a função disso, ela é do Scrum Master, né? Focaliza a atenção no local onde se cria realmente o valor, chão da fábrica, então é dentro da linha de produção. Orienta-se para o processo. Processo, a gente lembra a diferença de processo e projeto. Projeto acaba processo não, porque o processo é contínuo. E a gente orienta para essa orientação para entender essas atividades que dão andamento à empresa.
dá prioridade às pessoas. Acredita que o esforço principal de melhoria deve vir de uma nova mentalidade e estilo de um trabalho das pessoas, as orientações pessoais para qualidade, trabalho, equipe, trabalho em equipe, cultivo de sabedoria, elevação moral, disciplina, nada. Então, isso aqui é que a prioridade é que a gente melhore as pessoas. Eu gosto muito do exemplo do exercício, da atividade física. O CrossFit é uma coisa interessante, eu pratiquei uma época, parei inclusive, mas tem ali aquela parte de coletividade, aquele cuidado com as pessoas, a motivação, o trabalho em equipe, mas também tem a autodisciplina da pessoa ir todos os dias, então tem essa mudança de estilo de vida, porque é muito engraçado, o cara às vezes era sedentário, entrou no CrossFit, mudou a vida do cara, o cara agora só fala CrossFit, só vive CrossFit. Então, ele mudou, na verdade, a mentalidade e o estilo de vida dele, né? Na empresa, é a mesma coisa, certo? E o lema essencial da aprendizagem organizacional é aprender fazendo, ou seja, você só vai aprender se você fizer, tá? Vale ressaltar que uma das principais discussões da metodologia Kaizen está relacionada com os processos de melhorias contínuas. Nesse sentido, vale observar que o processo de melhoria contínua é um grande objetivo para a corporação, tarará, ou seja, todo mundo busca melhorar a sua empresa. O processo de melhoria contínua traz algumas importantes vertentes que tornam efetivo e traduzem o caminho da metodologia Kaizen. A análise de valor, a eliminação de desperdício, padronização, racionalização da força de trabalho, o sistema de time, entre outros. Né? Então, de um modo geral, essa metodologia é bastante usada. Marcelo, porque a gente precisa ampliar nossos conhecimentos em Kaizen, claro, essa aqui é uma parte só para a gente relembrar o que Kaizen coloca, né, do que a gente faz. Vocês normalmente utilizam e estudam essa ferramenta em gestão da qualidade, e a gente só está vendo algumas metodologias, como a gente viu metodologias ágeis, a gente viu Scrum, viu Lean, viu Kanban, viu Just in Time, agora a gente está vendo Kaizen, mas eu precisava aí de 4, 5, 6 aulas para a gente realmente entender melhor o procedimento, botar a mão na massa para cada ferramentazinha dessa, até mais, né? Até mais. Você tem ideia, Scrum, que a gente levou 2 aulas, tem cursos de 200 horas de Scrum, por quê? Porque você vai ter que fazer, estudar a parte teórica, praticar, ver o que você está errando, praticar de novo, fazer avaliação, autoavaliação, e é para você se tornar um Scrum Master, então isso leva um tempo. Pela PMI, por exemplo, nem todo mundo, se quiser fazer, pode fazer, tem que comprovar algumas qualificações e tal, certo? Então, mas o que é Kaizen? É uma palavra em japonês que significa literalmente mude para tornar-se melhor. Eu consigo visualizar o pessoal do CrossFit, o cara sedentário virou um fazedor de burpee e de barra. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Então, importante, né? Todo processo de melhoria deve ser acompanhado de ações corretivas e preventivas. Eu gosto muito de lembrar vocês que a gente falou no começo. Planejamento e controle, porque o controle permite que você visualize os erros, né? De modo geral, é isso aí. E os erros fazem com que a gente entenda os erros e consiga incrementar ou melhorar. Certo? Então, vimos rapidamente o Kaizen e vamos partir agora para o balanço scorecard. Eu acho que é o balanço scorecard aqui. Que são alguns indicadores de desempenho, né? Uma ferramenta para o processo de melhoria contínua. Tem autores de livros e especialistas que também usam o balanço scorecard para planejamento, né? Para alguns planejamentos e etc. E tal. Não há restrição, não é só o uso da ferramenta para a qualidade. O balanço scorecard pode ser usado para identificar a qualidade do planejamento também, então, de um modo geral, auxilia, do mesmo jeito que eu já vi PDCA, né, sendo utilizado para planejamento, mas, na verdade, é uma ferramenta de qualidade, gestão da qualidade. Então, existe uma adaptação dessas ferramentas em outras áreas, mas, de um modo geral, é uma metodologia, tá?
que ela é usada para melhoria contínua também. E como a gente está estudando, voltando, sistemas e OSM, e a gente está estudando agora quais metodologias a gente pode usar para melhorar esses sistemas, para melhorar dentro da empresa, vamos falar um pouquinho de Balance Scorecard, BSC, o conhecido e tão caído em prova de concurso, tão abordado e pouco aplicado. As pessoas entendem, mas aplica-se pouco ou sabe-se aplicar pouco dele na vida real. Do mesmo jeito, Just in Time, Kanban e tal. O Kanban é uma coisa que a gente viu que é até bacana porque a gente já consegue fazer ele dentro do Trello, né, que a gente viu também nas aulas passadas. Marcelo, eu estou entendendo que tu está falando, não, porque está falando de aula passada, não é que está no link, não está no link. Eu dei essas aulas presencialmente ao pessoal. Aqui, algumas vezes a gente teve presencial, outras vezes tivemos online. Né? Então, a ferramenta contribui, são quatro, acho que são 4 índices, né? A gente vai ver quais indicadores de balanço de desempenho. Então, o Balance Scorecard é mais que uma mensuração de desempenho. Ele se constitui uma valiosa ferramenta estratégica de gestão, permite que a organização avalie, obtenha feedback, a gente já falou que é feedback, não é retroalimentação, do seu cumprimento de ações, sincronizando tanto o negócio quanto o serviço e todos os colaboradores em prol do objetivo organizacional. Contribui para que haja interrelacionamento departamental, integração, interação, criatividade e sinergia. Propicia a realização das medidas financeiras, não financeiras e de comunicação que permitem feedback com relação ao planejamento estratégico adotados nas ações operacionais. Então, uma boa política organizacional atrelada a um ambiente de trabalho motivador, junto com essa ferramenta valiosa de gestão, o Balance Scorecard resultam em uma verdadeira estratégia de sobrevivência. Com isso, a organização terá condições necessárias para promover melhoria contínua e melhoria do desempenho e do aumento da produtividade, com maior valor agregado e com a qualidade, permitindo que os índices permeiem lá. Tá? Então vamos lá para os índices. Então, temos aqui uma perspectiva, né, do Balance Scorecard. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Então a gente tem 4 perspectivas. Como eu disse, isso aqui não é uma aula sobre Balance Scorecard, é sobre o entendimento das ferramentas utilizadas para a melhoria do processo, e uma delas é o Balance Scorecard. Veja que ela não serve só para isso. Então ela vai ter aqui indicador financeiro. Para que a gente tem indicadores financeiros? Para saber. Então, primeiro, a gente tem um planejamento estratégico, veja, visão, estratégia, missão, o que é para onde a empresa vai, então os valores. E aí a gente parte para ter os índices. E veja que tem um índice e tem uma coisinha ligada à outra por setinhas. Então está tudo interligado, não tem uma coisa que não esteja interligada entre o Balance Scorecard, um processo junto ao outro. Tá? Então, para ter sucesso financeiramente, como nós devemos aparecer para os nossos investidores. Ou seja, eu sou financeiramente bem, como é que tu está aparecendo para mim? Né? O que é que tu mostra para a gente? Processos internos do negócio para satisfazer os clientes. Em quais processos devemos nos sobressair? Uma coisa que é muito interessante aqui no processo interno do negócio. A gente está falando de quais processos devemos nos sobressair. Quando a gente fala, por exemplo, na Volkswagen, no carro, antigamente, né? Hoje mais não, mas antigamente a gente dizia assim, o carro é um carro que dura muito. A gente entendia que os processos da Volkswagen eram bem feitos, mas quando você dava uma qualidade para aquele produto, para aquele carro. Mas quando você pegava um som antigo, que era da minha época, né? A marca, você tinha Philips, você tinha Sharp, mas você tinha uma marca chamada de CCE, que eu nem lembro se era muito ruim. Mas ela era tão negativa, os processos dela, eu acho que quebrava mais alguns, tal. Então o pessoal botou que CCE era comecei comprando errado, né, porque dava problema, tal, diferente da Philips, que a Philips sobressaiu. Então o procedimento interno da Philips gerava valor para essa empresa. Né? Cliente, para alcançar nossa visão, como devemos ser vistos pelos clientes, ou seja, como é que o cliente me vê, né? Como é que ele me enxerga, como é que ele vai me enxergar daqui a 5 anos, 6 anos. E, por fim, aprendizado e crescimento para alcançar nossa visão, como sustentar a habilidade de mudar e progredir. Ou seja, a gente precisa... A visão ela é mutável, né? Ela vai se
moldando, e aí você precisa entender como é que ela vai, como é que as pessoas vão entendendo que aquilo vai mudar e que a vida dela não pode ser igual todos os dias nos próximos 5 anos. Vai ter mudança, a empresa vai mudar, vai melhorar continuamente. Então, como é que essa mudança vai se proceder, tá? Então aqui a gente vai deixar, eu vou deixar aqui uma perguntinha. Ah, mas Marcelo, acaba aqui em Kaizen uma pergunta, eu queria que vocês respondessem, vocês dois, né? São dois alunos que eu tenho. O que você entendeu melhor em Kaizen e quais suas vantagens? E faça o mesmo para o Balance Scorecard. Faça uma pesquisa e me responda na próxima aula. A gente conversa na próxima aula e eu vou querer que vocês me digam mais ou menos o que deu, tá bom? Valeu!